Quem entra com uma ação na Justiça deve estar pronto para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Você sabe a diferença entre essas despesas? A Michele Chiapa preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Reunir documentos, contratar advogado, fazer registros em cartório. E não para por aí. Pegar transporte, telefonar. Essas situações geram custos financeiros, inclusive quando se demanda a justiça. Quem ingressa com uma ação judicial, ainda que comprove a insuficiência de recursos e consiga isenção de despesas com a gratuidade de justiça, não evita gastos ao Poder Judiciário. Isso porque um litígio gera encargos, as chamadas custas processuais. Na Justiça, há vários gastos relacionados à tramitação de um processo. O processo em si já é um gasto, tanto para as partes quanto para o Estado. Então, é nisso que se insere o conceito de custas e custos. Esse processo, ele tem toda uma estrutura por trás para ele funcionar. Não são só os advogados que as partes têm, contratam, que vão atuar no processo. Então, você tem desde um servidor público que vai ter que mexer num sistema, que vai ter que gerar uma certidão, que vai ter que dar andamento ao processo. Você tem o juiz que vai ter que julgar. É a sua atividade, ele para ao seu dia a dia para dar atenção a um processo. Você tem uma audiência, você tem toda uma estrutura de tecnologia, de informática, você tem gastos com luz, água, estrutura predial. Tudo isso são gastos que o Estado tem, o Poder Judiciário tem. Então, a importância das custas, e nós podemos dizer dos custos em geral, é ter consciência de que estar num processo, ou mover um processo, ou entrar com um processo, gera despesa. O processo em si já é uma despesa para todo mundo. As custas processuais no âmbito trabalhista têm características próprias. No processo do trabalho, as custas são de 2% e elas são pagas ao final, então não se paga custas no início. Algumas pessoas podem dizer, mas eu entrei com um processo, tive que pagar no começo. É porque na justiça comum, na justiça estadual, é diferente. Na justiça do trabalho, as custas são pagas ao final pelo vencido. Além das custas processuais, que são os valores devidos pelas partes ao Estado, há os honorários advocatícios. A secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Rose Moraes, explica que existem duas naturezas de pagamento dos serviços prestados pela defesa. Os honorários são o pagamento pela atuação do advogado em determinado processo. A gente tem dois tipos de honorários, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os sucumbenciais é aquilo que o juiz determina para que o vencido pague para o advogado da parte vencedora. Então, na Justiça do Trabalho, ele fica entre 5% e 15% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido naquele processo. E tem os honorários contratuais. Os contratuais é a relação que eu estabeleço com o meu cliente. Ela acrescenta que alguns casos ainda necessitam de honorários periciais. Às vezes acontece num processo, por exemplo, tem pedido de insalubridade, tem pedido de periculosidade, tem pedido de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, é necessário contratar um perito que o juízo indica, né? O juízo vai indicar um perito médico ou um perito que possa fazer uma perícia técnica de insalubridade ou de periculosidade, e aí vai ver lá destacado na decisão honorários periciais. E quem paga os honorários periciais é quem perde a perícia. O juiz determina, pela realização do trabalho pericial, um valor que ele entende por razoável pela demanda que foi necessária para a realização da perícia. Devido ao impacto financeiro que processos podem gerar, a Justiça do Trabalho incentiva a conciliação trabalhista. Um acordo entre as partes pode garantir uma solução pacífica ao conflito, reduzir o tempo de duração do processo e, claro, evitar custos relacionados à tramitação dos litígios.